amor. Que isso, Milena, pontual, hein? Vamos lá. Grande Josué, Gabriel. Com certeza. Que Pontualidade isso? sempre. Pontual, cara. Sempre. Tá me ouvindo direitinho aí? Eu tô, você tá me ouvindo? Tô, tá de boa. Não tá travando nem nada, né? Não, aqui é tudo perfeito. Um abraço, Josué. Josué na nossa live, ó, que maravilha. Que moral. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, Esperar a Mi? galera entrar. Oi? Tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Tranquilo. E aí? Tudo levando, né? A gente tá nessa pandemia aí braba. É, Um assunto muito importante hoje na nossa live, né? Que é a psicologia, né? O pessoal dentro de casa sem fazer nada, cabeça meia entra em é, parafuso. com certeza. É sair da nossa rotina, né? A gente tá acostumado com rotina, com correria, com dia a dia. Ou até mesmo quem tem uma rotina tranquila, né? Mas é uma rotina. Quando você foge disso, mano, Com complicado. certeza. E você, tá Complicado. tomando os cuidados aí básicos do coronavírus? Tô, os básicos e uns pouco além também, né? Higiene, lavando as mãos, andando com álcool na bolsa o tempo todo, passando o tempo todo, evitando sair, né? Eu só saio mesmo para atender, né? Quando eu vou para a clínica ou fazer uma coisa muito urgente, mercado, farmácia, e vou e volto, assim. Com certeza. Foi mal. Virei a câmera sem querer. Ah, Então, não, acho show de que a graça. gente já pode começar, né, cara? Acho que a gente vai ter bastante assunto para abordar em uma hora, né? Sim. Então, começa falando aí um pouco de você, como você entrou na psicologia. Ou a Na psicologia entrou em psicologia, você, né? não, falando da psicologia, assim, eu nem sei o momento exato que eu falei assim, ah, vou ser psicóloga. Eu acho que foi algo que eu sempre tive em mim, esse desejo mesmo, de querer ser psicóloga, de querer fazer faculdade de psicologia. Então, nem sei precisar, assim, ah, sei lá, com 15 anos eu decidi. Não, não sei. É algo que eu sempre tive em mim, assim. E quando eu me formei, eu estava certa. Eu nunca tive nem segunda opção, né? Falei, não, é psicóloga que eu quero ser, é a graduação de psicologia que eu vou fazer. E fiz, né? Me formei pela UF, né? Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes. E foi isso, assim, algo que eu tenho para mim. Eu amo muito a minha profissão, tudo que a gente pode fazer e oferecer, assim. Então, tudo que eu faço é muito ético mesmo. Eu realmente me entrego para o que eu faço, eu amo o que eu faço. E eu acho que isso é importante, né? A gente sempre fazer aquilo que a gente, como profissão, né? A gente ter como profissão aquilo que a gente ama, o que a gente gosta. Independente do que for, né? A gente vai colher os frutos da felicidade, de saber que está se entregando de uma forma boa, né, bacana, não está fazendo por fazer. Principalmente para lidar com o ser humano, né? Não tem como você trabalhar assim, diretamente com o público, principalmente, sem gostar de gente, né? É Com praticamente certeza. impossível. E E quando que você? você descobriu que você queria trabalhar na psicologia do esporte? Assim, eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei. Eu nunca fiz nada de forma profissional, né? Mas no sentido de hora vaga, eu sempre gostei. Escola, né? Coisa de Olimpíada, campeonato, sempre gostei bastante. E o futebol em si também eu sempre acompanhei os jogos, né, do meu time de coração. Vamos entrar em detalhes, campeonatos. E quando na graduação, assim, eu fiz a disciplina de psicologia do esporte, eu me encantei, assim, com o que poderia fazer, com o que poderia ser feito, e como é importante, né, o psicológico do atleta para o alto rendimento, né, que é, no caso, é o nosso caso do futebol, mas também até no exercício, né? Que é a psicologia do esporte e do exercício, né? O quanto o mental, quanto a nossa mente de fato comanda o nosso corpo. E se a gente quer ter um físico saudável, a gente precisa do mental saudável, assim como se a gente quer o mental saudável, a gente precisa do físico também em harmonia, né? Então foi assim que eu me encantei, que eu me apaixonei, comecei a atuar e cada vez assim gostando mais, me interessando mais, estudando mais.
Com certeza. E assim, é, eu como árbitro de futebol, né, eu acho que é muito importante o pilar psicológico, né? Tanto para o árbitro quanto para o jogador de futebol, né? E a comissão técnica. Eu acho que todos eles têm que estar inseridos no pilar psicológico, né? Sim. Porque não adianta nada você ter uns atletas psicologicamente preparados, uma arbitragem psicologicamente preparada, e você ter o despreparo de um treinador, de um preparador físico, e vice-versa. O, Sim. os dois estarem preparados e o árbitro não estar preparado psicologicamente. Então, eu acho que é um pilar que se completa demais no esporte, né? Isso aí você pode Uhum. falar até melhor. Mas, assim, você trabalhou no americano, né? Sim. A gente teve o prazer de se conhecer lá no jogo Flamengo e Americano. E Sim. não só um elogio, mas a equipe muito bem disciplinada, né? Eu não lembro muito bem o placar do jogo, mas o Flamengo ganhou por um placar grande e nem por causa disso os garotos se desestabilizaram psicologicamente. Ficaram tentando jogar bola até Uhum. o final, né? Se eu não me engano, eu acho que eu dei um cartão amarelo para o jogador do Flamengo, que é totalmente ao Foi. contrário, né? Porque a gente, o time que está perdendo geralmente acaba tentando compensar de outra forma, chegando duro, às vezes desleal para machucar e tal. E Sim. a equipe conseguiu ter o equilíbrio. Então, parabéns, né? Obrigada. Mas fala Mas aí, foi eu. como você falou. Foi como você Fala. falou, né? Assim, é tudo um conjunto, né? Então, assim, ali no americano já tinha os meninos são muito bem treinados, e tinha uma comissão muito boa. O clube, assim, até participando, e eles demais o trabalho dele no americano, né? Fora os outros clubes que ele passou. Mas, assim, do que eu convivi mesmo ali, ele como gestor, né? Ele sempre estabeleceu isso, como era importante, para além de ter jogador, né? Ter homem, falando de futebol masculino, né? Mas homem no sentido, assim, de não ser moleque, de não entrar de bobeira, de saber ganhar e de saber perder. Então, assim, o clima do clube sempre foi muito assim, né? De muita honestidade, de muita amizade entre eles. E a questão psicológica, assim, eu como psicóloga, assim, eu fui para poder aprimorar aquilo que eles já tinham como base, que era o respeito. E eram meninos muito bons, só meninos muito bons, assim, e eles realmente eles queriam não só jogar bem dentro de campo, mas serem profissionais. Que é até o que eu estava na live semana passada também com o preparador físico, né? A gente conversou sobre isso. Que não basta você só ser jogador, você tem que ser profissional, independente se você está integrando um time profissional no momento. Mas tem que saber ser o melhor, né, dentro da sua atuação. E o americano em si, né, sempre pregou muito isso. E eu só fui mesmo para ajudar a aprimorar algo que eles previamente já tinham. E como é importante você ter esse equilíbrio emocional dentro da partida, né? Foi o que você falou, a gente perdeu, os meninos o jogo, né? Perdemos o jogo. Foi um placar assim que poderia ter desestabilizado. Primeiro que ninguém gosta de perder, né? Claro que a gente está preparado para isso, mas ninguém gosta, nem na vida, né? Muito menos no jogo. Então, assim, eles poderiam ter tido uma postura, né, de entrar mais duro, de agressão, de tomar mais cartão, e realmente não foi o que aconteceu. Então, tava todo mundo ali buscando mesmo esse equilíbrio, né? Formar e educar, né, Josué? Exatamente. Exatamente. E eles estavam muito bem equilibrados, né? E foi algo que eu me orgulhei muito também nessa partida, assim. Ainda mais quando a gente fala, né, o Flamengo, né? No estado do Rio tem essa expressão maior, é o Flamengo. Então já tem essa impressão de eu vou jogar contra um time grande, de grande expressão e tal, tal, tal. Fora que muitos ali poderiam ter também o Flamengo como time do coração, assim, desde criancinha, antes de entrar mesmo no clube de futebol, né? Que isso acontece, não dá para falar, ah, porque tá num clube, não tem. Tem. E é exatamente aí também que a gente trabalha. Porque a gente lida no profissional, mas também tem o pessoal. Não dá para desconsiderar todo um passado da criança que nasceu, cresceu, se desenvolveu, sei lá, sendo Flamengo, Fluminense, Botafogo. Então, eles ali jogando contra um time assim que eles admiram,
perdendo para um time que eles admiram e ainda assim eles manteram a compostura. Foi realmente muito bacana. Que é a importância, né, do emocional bem estabilizado, né? Foi top. O Josué, pô, pegou na mosca, né? Formar e educar, eu acho que é o principal desejo que a gente gostaria para o futebol, além da competição, né? Porque a gente Sim. sabe que muita gente não consegue colocar só o formar e educar. Eles botam competir, formar e educar. É. Competir vem sempre no primeiro patamar. Quem Invertem as tiver pergunta prioridades, né? também, exatamente. Quem tiver pergunta para a Milena ou para mim, é só colocar na caixinha, que tem a caixinha de interrogação aqui embaixo. Aí fica mais fácil para a gente ler. Então, Milena, Comenta. é, eu sempre eu fui para o Ceará, né? E no Ceará tinha psicólogo na Federação Cearense, né? Então eu Sim. sempre achei que era um pilar muito importante, né? Porque o árbitro lida muito com essas questões psicológicas, né? De decidir, de Então. errar, acertar. E às vezes a gente não está preparado para lidar com o erro, só com o acerto, né? Então a gente às vezes não consegue absorver corretamente o erro, né? Sim. Então, assim, o atleta também, às vezes ele vai, perde um pênalti decisivo, e ele não está preparado para absorver aquela carga, né? Porque é uma carga de uma decisão que, de repente, levaria um título, né? Uhum. A gente está tentando botar as duas comparações porque vão se encaixar no final do mesmo jeito, né? Então, assim, o que que você tem para dizer, né, em relação a isso? Em tentar absorver, de minimizar a carga negativa de uma pressão por um erro. É porque, assim, né, o futebol em si, né, vamos pegar para a parte histórica, assim, no Brasil é uma febre nacional mesmo, né? O futebol está enraizado na nossa cultura. Quantos meninos e meninas aí não sonham, né, em chegar na seleção, em crescer, ser um jogador de sucesso, dar uma melhor qualidade de vida para a família? Então já mexe muito com o social, né? O futebol já está enraizado na nossa sociedade como algo de grande expressão. Então, quando você tem a chance de integrar uma equipe, né, um clube mesmo, assim como no caso do Flamengo, do americano, aquilo já vem como um peso maior. Tipo, eu tenho que dar o meu melhor. Assim, falando da base, por exemplo. Eu tenho que dar o meu melhor porque eu tenho que crescer nisso, eu tenho que me desenvolver. Aí, quando você erra, vem aquilo, não tô fazendo certo, eu tô perdendo oportunidade, eu tô dando mancada. Então, isso tem que ser preparado, tem que ser cuidado de uma forma prévia. Porque não adianta, assim, por exemplo, na hora da partida o psicólogo está ali e durante o intervalo ou no final presta um socorro. Claro que faz bem, né, esse apoio psicológico, mas isso tem que ser acompanhado. O psicólogo não tem que chegar como bombeiro para apagar o fogo. Ele tem que fazer parte mesmo, integrar a comissão técnica para poder trabalhar isso. Porque perder, além de ser usual, né, a gente nunca, nem sempre a gente ganha. Né? Numa partida de futebol, alguém vai perder ou vai empatar, vai errar um passe, sempre, né? Sempre. E assim, é entender que isso vai acontecer e que além de acontecer faz parte, e se faz parte, o que eu posso tirar de melhor nisso? Né? O que eu posso aprender com isso? Então, isso tem que ser trabalhado durante, né, junto com os treinos físicos, treino técnico, treino tático, tem que ser preparado o psicológico do atleta. Porque, vamos supor, o início de um jogo, uma final, uma partida importante, se toma um gol de início, está tomando a goleada no início, se os jogadores ali perderem o foco, acabou. Entendeu? Algo que poderia ser revertido, poderia ter mudado o placar, acaba vindo como algo para desestabilizar e daí é bolada, né? Vai tomando gol. Então é importante que o jogador tenha esse equilíbrio, né? De saber perder, saber ganhar e saber perder. Né? E se perdeu, que use aquilo, se tomou um gol, se errou um passe, durante a partida, que use aquilo para preencher e ajudar a dar mais ânimo. Né? Que é usar mesmo o que acontece ao nosso favor. Porque se a gente perder esse tino, essa ponta mesmo de aproveitar as oportunidades, elas viram contra a gente. Então, algo que poderia nos ajudar, dar mais ânimo, acaba vindo a desestabilizar e a desanimar.
Então, é de extrema importância mesmo que o jogador saiba ter esse controle emocional, para usar sempre ao favor dele, qualquer situação que aconteça. E a gente sabe que a parte psicológica também, ela tá unida com várias outras partes, né? Que é a parte alimentar, a parte Sim. física, né? Às vezes você tá sem cabeça, você não consegue correr, por exemplo. Às vezes, pô, eu vou ali, eu tô nervoso, eu vou malhar. Pô, às vezes você vai soltar, liberar endorfina, mas não vai te fazer aquele desestresse, né? Você vai estar ali botando a sua raiva momentânea, mas nada como se tratar normalmente, né? Tem uma pergunta aqui já do nosso amigo Josué. Vou colocar na tela aqui, ó. Como trabalhar a parte psicológica do atleta como prevenção de lesão? Muito interessante. A gente estava conversando sobre isso até essa semana, né, num artigo que. Num artigo até que ele compartilhou comigo, um artigo de extrema importância, assim, que eu gostei muito. Porque, assim, né, a gente que lida, assim, com... Você vai tirar a pergunta aqui? Vou tirar, vou tirar. Tira. Tem como colocar para cima? Não, né? Não, não, só embaixo. Não. A gente que, assim, quando você tem um conhecimento de que o emocional, de que o psicológico, ele faz parte, não tem como você assim, agora eu vou entrar em campo, eu vou tirar o psicológico, vou usar só o corpo. Não tem como. A gente é um ser inteiro mesmo. O corpo, a mente comanda o corpo e o corpo também comanda a mente. Então, assim, quando a gente parte do princípio de que a gente precisa ter um emocional adequado, um emocional bem balanceado, para a gente poder dar o nosso melhor, tudo melhor. O que acontece com a lesão? A lesão geralmente leva-se muito pelo lado físico, tipo assim, torceu o pé, não torceu a mente. Tá, não torceu a mente. Mas vamos supor, uma crença limitante de que assim, eu não sou bom, eu vou dar esse passo, eu vou errar, ou se eu correr, eu vou torcer o pé. Isso vai ficar ali na cabeça, não vai sair. Então, ao invés de canalizar sua energia para algo bom, tipo assim, como eu posso fazer para acertar? Você vai estar focado no que fazer para não errar, né? E é uma diferença assim que pode parecer pouca, mas igual eu falar agora assim, Guto, não pensa na caneta vermelha. Você pensou no quê? Na caneta vermelha. Aí você fica assim, Milena falou para eu não pensar na caneta vermelha, eu não vou pensar na caneta. Você vai ficar continuando pensando na tal da caneta vermelha. Então é questão da gente orientar os nossos pensamentos, da gente trabalhar a nossa mente para a gente sempre poder dar o nosso melhor. E isso é com tudo. Um gol, eu quero acertar ali. Se você ficar focando, tô com medo de errar. Eu tô com medo de errar, tô com medo de errar. Você tem que realmente mudar o foco do seu pensamento e entender que o pensamento comanda o seu corpo. Então, assim, tem coisas que a gente faz de modo automático, que é inato. Por exemplo, se jogar algo aqui, eu vou, pegar, porque é uma reação instintiva do organismo. E tem coisas que a gente pode trabalhar e orientar para a gente poder aumentar nosso potencial naquilo. Né? Principalmente quando a gente fala de alto rendimento, assim, a gente tem que estar o tempo todo tomando extremo cuidado com o que a gente pensa quando a gente entra em campo. Por isso tem aquela técnica, não sei se você já ouviu falar, do Mindfulness. Já ouviu falar? Não. Que é realmente essa atenção plena, né, que você precisa ter. Que é por isso que é importante trabalhar a sua mente previamente do jogo, não usar psicólogo como o bombeiro, né, para chegar ali e resolver um problema. É algo que tem que ser trabalhado e é de extrema importância. Nossos É, pensamentos, de fato, comandam aquilo que a gente faz, né? Se eu tenho uma prova amanhã e eu sei que eu tenho a prova, eu vou pensar que eu preciso estudar. E se eu esquecer que eu tenho a prova, eu não vou me preparar. Então, tudo é questão assim, a mente vai comandar o nosso corpo. Então, se a gente pensa, por que não a gente escolher o que a gente vai fazer, escolher como nos preparar? e a gente coloca também um certo medo, né? Por exemplo, em 2015 eu sofri uma lesão no quadril, né? Uhum. Num jogo, na final. E é aquele negócio, né? A gente tá na final, a gente não larga o apito por nada, a gente vai até o sacrifício, né? Mas Né? logo depois eu fui tratar, né? Tratando. Só que você acha que a lesão não tá muito ligada no psicológico? Pô, cara, quando eu ia correr, eu falava assim, pô, mas ainda tô sentindo dor. Mas era uma coisa da minha cabeça.
Eu sentia a Sim. dor porque eu mentalizava a dor. Então, assim, é muito importante você, se sofreu uma lesão, se sofreu um, o que for psicológico, você tentar esquecer para a gente também não somatizar e levar aquilo para sempre, né? Então, uma observação, assim, eu não penso que esquecer seja bom. Por quê? Para esquecer uma coisa tem que ter amnésia. E é interessante que ninguém bata a cabeça. O que a gente tem que fazer com esses eventos? A gente tem que trabalhar eles, a gente tem que elaborar mesmo. Por exemplo, se aconteceu a lesão, era algo que não queria, que não esperava, que atrapalhou os planos. Tá, mas aconteceu. O que a gente vai fazer com isso? Então, realmente é trabalhar, é entender. Por isso que é importante esse trabalho integrado da comissão técnica, fisioterapeuta, é médico, é psicólogo, é treinador, tá todo mundo ali para buscar realmente o melhor para esse atleta. Mas uma coisa interessante assim da lesão é que aqui, por exemplo, quando você para pensar no ato, por exemplo, o ato de correr, quando você pensa nele, que você está correndo, você ativa áreas cerebrais que são as mesmas ou quase todas daquelas que você põe em ação quando você de fato corre. Então, um atleta que está lesionado, que não está podendo treinar, você pode trabalhar mentalmente com ele aqueles passos. E é algo que é pouco difundido ainda no meio do esporte, mas é algo real e que acontece e que ajuda muito. E quando você pensa, você ativa também as áreas cerebrais. Então, por mais que você fisicamente não consiga estar em campo, você consegue treinar aquilo e aprimorar também. Claro que assim, tem coisas que só mesmo na prática a gente consegue melhorar mesmo, aprimorar e aprender. Mas quando já tem previamente aquele conhecimento, você pode exercitar ele de forma que não perca a plasticidade cerebral, né? Daquele ato, daquele passe. Enfim. É bem interessante. É top mesmo, realmente. E assim, tem que ter o preparo, né? Não, amanhã o atleta não vai conseguir, ou o árbitro, o que for, não vai conseguir solucionar o problema. Não é receita de bolo, que tipo, cada um tem um caminho a seguir, um vai ser bem sucedido, o outro não vai e tem que saber lidar com isso, né? Não adianta a gente tentar, não, amanhã você já vai estar melhor. Não, isso é Não. progressivo, Acho né? que É que nem, a informação sempre tem que ser passada da forma mais adequada possível. A gente não tem que enganar o atleta, né? Que tem gente que pensa assim, que o psicólogo é aquela pessoa, aquela entidade, basicamente Deus, né? Que vai chegar e passar só coisas positivas. Não. O psicólogo tem que estar ali também para orientar. Também tem a questão da psicoeducação. Eu não posso chegar para um atleta e falar assim, ó, fulano, você tá lesionado agora, mas pode ter certeza que daqui a um mês você vai estar 100% ótimo. Não. Primeiro que tem várias variáveis nisso, né? É a questão física, é a fisioterapia, o médico liberou? Tá, e o fisioterapeuta? Qual é o prognóstico do seu caso? Aí a gente trabalha. A gente tem que sempre trabalhar com aquilo que a gente tem. Não imaginar. A gente não pode dar certeza de algo. A certeza que a gente pode dar é, olha, se a gente trabalhar em conjunto, se você se esforçar também, eu dou o meu melhor, se você der o seu melhor, a probabilidade é que as coisas fiquem bem. Do contrário, não tem como. Então, é um trabalho em conjunto, é muita informação. Então, assim, repito, a importância, né, da comissão técnica trabalhar de forma integrada. Que é o fisioterapeuta que passa para o psicólogo, ó, fulano agora não vai conseguir voltar, então isso vai destabilizar ele. Será que você pode? Posso, vou lá, vou ajudar, vou conversar, vou fazer o meu trabalho. Porque o fisioterapeuta fez o trabalho dele. Então, às vezes, assim, era um jogador primordial para aquele técnico. É também chegar para o técnico e falar, olha, fulano não vai voltar agora, não vai dar, né? Tenta ver um substituto mesmo, para não colocar pressão em cima dele e ele conseguir se recuperar de forma adequada. Então, é esse trabalho em conjunto que é muito importante. Então, nem sempre a gente vai ter boas notícias, né? Mas nem sempre também vai ser ruim. Às vezes, a lesão é algo que vai conseguir ser recuperado mais fácil. Pô, que ótimo, vamos trabalhar isso aí. Né? Então, é sempre trabalhar com o que a gente tem, com informação real, né? Com informação de verdade, sem enganar ninguém, sem querer amaciar demais, mas também sem perder a via do afeto. Né? O futebol é um esporte de contato, nem sempre você vai conseguir falar baixo, igual um técnico vai chegar e falar sempre baixinho, com calma. Não, tem hora que ele vai se estressar, que ele vai se exaltar, vai falar mais alto, tudo isso faz parte. sim, Assim com como certeza. também tem a hora de chegar mais devagar, pô meu atleta, né? Realmente vem cá, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar.
Então, tudo também pela via do respeito, né? Sempre, sempre, sempre pela via do respeito. Nessa quarentena, pro atleta, pro árbitro, né? Que a gente. O árbitro não é profissionalizado, mas é um atleta de alto rendimento, porque a gente treina mais do que os atletas, às vezes, né? Mais que eu digo longo, né? O atleta às vezes tem dois Uhum. períodos, só que como a gente não tem tempo, a gente faz mais longo. Foi mal, desculpa. Então, o que que acontece? Como lidar nessa época assim de quarentena que você assim não pode, não é que não pode, não deve ir para a rua porque às vezes você tem os seus entes queridos que estão na zona de perigo, né? Te ouvi, mas não tô te vendo ainda. Você tá me vendo? Tá me ouvindo? Escutou ou não? Tá picada a sua voz. E aí, melhorou? Voltou. Que doideira. Internet, né? Não Muita ouvi gente nada. fazendo Sim. live. Então, É na melhor época agora da sair e quarentena, entrar, não. não, acho que já foi, já deu uma estabilizada aqui. Ah, tá. Teve gente que Mas, saiu, que achou talvez. tomara que. Caraca, Instagram. Aí, voltou? Tá ouvindo? Voltou. Tô. Aí, beleza. Então, cara, nessa Estabilizou. época de quarentena, a Ah. galera que trabalha com alto rendimento fica meio para baixo, né? Porque a gente não pode estar fazendo o que a gente estava acostumado a fazer devido à doença que é uma realidade, né? Até para Uhum. preservar a nossa saúde e aos outros. Eu Sim. particularmente, né, tenho lido, a comissão manda perguntas toda quinta-feira para a gente responder sobre regra, para a gente estar sempre treinando. E uma coisa que mexe muito com o psicológico é a ansiedade, né? Nesse tempo, as pessoas ficam muito ansiosas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para, com certeza, alguém que está vendo aqui a live se sente um pouco ansioso, se sente um dia mais para baixo. E o intuito da nossa live é ajudar não só trocar uma ideia bem legal, né, sobre um assunto ótimo, excelente, mas também ajudar aos outros, né? Então, Sim. Então, fala um assim, pouquinho, tipo, da ansiedade na quarentena. Ó, de modo geral, né? Sofre disso. tá vendo? Então, acho que assim, primeiro de tudo, é explicar assim, o que que é a ansiedade, né? Que às vezes a gente fala tanto, porque eu tô ansioso, que eu tô ansiosa. Eu até fiz um IGTV sobre isso, deve ter uns 15 dias, tá aí no meu perfil. Que é realmente uma dúvida que muita gente tem. Primeiro de tudo, a ansiedade comum em si, ela não é algo ruim. Eu vivo falando isso, assim, porque realmente algo causa muita dúvida. A ansiedade, ela faz parte do que a gente é. Ela faz parte do nosso sistema de sobrevivência. Se a gente não tivesse ansiedade, a gente não teria evoluído enquanto espécie. Por quê?
É a ansiedade que ativa o mecanismo de luta ou fuga do nosso organismo. Então, assim, é o exemplo que eu dou, que é o exemplo claro, assim, todo mundo passa na vida. Atravessar a rua. Quando você vai atravessar a rua, você olha para os dois lados, porque você sabe que pode estar vindo algum veículo e te atropelar, e ninguém quer ser atropelado. E a nossa sociedade, enquanto lei, explicou o quê? Tem que atravessar na faixa. Então tá, você está lá certinho, está na sua faixa de pedestre, olhou para os dois lados, não está vindo nenhum veículo. De repente, quando você está atravessando, vem um carro em alta velocidade. O que acontece ali? Você tem que agir. Por quê? Se você não agir, se você ficar parado, você vai ser atropelado. Então, assim, você pode tentar correr, você pode tentar gritar, você pode pedir para parar, você tem que ter uma reação. E o que faz isso ser ativado é a ansiedade. Então, a ansiedade vai lá no mecanismo de luta ou fuga, libera adrenalina, a gente consegue agir. Então, a ansiedade, ela faz parte do que a gente é, e ela só se torna um problema quando ela está de forma exagerada, de forma exacerbada no nosso organismo. Que é quando a gente começa a ter o transtorno de ansiedade, que é diferente da ansiedade enquanto algo natural do nosso corpo. Então, assim, nesse período de quarentena, a gente está passando a quarentena por quê? Por causa de um vírus que é letal e a sua transmissão é fácil, é rápida. Então, é algo que assusta. Por quê? A gente não quer morrer. A gente não quer que os nossos entes queridos morram. Então, isso ativa um mecanismo inconsciente mesmo, tal como um reflexo, né? A ansiedade ela vem como um reflexo. Porque eu não quero morrer, eu não quero que as pessoas como morram. Então, esse mecanismo é ativado de luta ou fuga. Só que, o que a quarentena nos pede? Fique em casa. Então, a gente não está gastando essa energia. A gente está ansioso com razão, a gente está preocupado com razão. Ninguém sabe exatamente quando e como isso vai terminar. Então, está todo mundo mesmo em estado de ansiedade. Então, como fazer para melhorar isso? Então, o que eu tenho falado muito com os meus pacientes. Quarentena não é férias. Por quê? Quando você está de férias, o seu cérebro sabe que você está num 15, 20 dias, 30 dias que seja. Você vai relaxar, não vai ter hora para acordar, não vai ter hora para dormir, não vai ter hora para fazer nenhum tipo de. Aí, foi mal. Voltou? Voltou. Perdão. Volta para do férias. Cara, a internet hoje tá uma merda. Perdão. Tá. Volta do férias. Então, assim, a diferença da férias para quarentena, que férias você não tem hora para fazer nada, e na quarentena é um período que você está tendo que parar, só que você não está de férias. Então, assim, é importante seguir uma rotina, mesmo na quarentena, que é para o organismo entender que, assim, por mais que as coisas estejam um pouco fora do normal, do padrão, da rotina, você precisa ter algo para sustentar que tá tudo bem. Porque pensa só, você tinha uma rotina completamente agitada, você saía para trabalhar todos os dias, ou para estudar, ou para fazer o que seja. Agora você não pode. Então, seu organismo não está entendendo. É tipo assim, o que está acontecendo aí? Você está em casa o tempo todo, que você não está fazendo nada. Então, é importante você seguir um padrão de rotina para o seu organismo entender que está tudo bem com você. Então, assim, ter hora para acordar, hora para tomar um café da manhã. A prática da atividade física, mesmo em casa, também é muito importante, não só para quem já tem uma vida no esporte, mas mesmo quem não tenha. Por quê? A atividade física, ela libera, né, a endorfina, ajuda a balancear a serotonina, a dopamina, que são os hormônios que a gente precisa para sentir bem, para sentir prazer, para sentir tranquilidade. Então, você ativando o seu organismo com a atividade física, você consegue fazer isso produzir, ajudar na produção de forma saudável, sem precisar tomar uma medicação. Então, assim, se puder encaixar uma atividade física, um alongamento, uma dança, sei lá, qualquer coisa que você goste, tem vários YouTubers aí fazendo, né, explicando, ajudando. E seguir esse padrão. Assim, você não precisa todo dia, vou acordar 5 horas da manhã. Não precisa sofrer, né? A gente está tentando exatamente o oposto, né? Dar um pouco mais de tranquilidade para o organismo. Então, sei lá, vou acordar às 8, vou tomar um banho 8h30, vou tomar um café bacana, vou sentar, vou relaxar. Porque além de você fazer o seu organismo entender que está tudo bem, você vai tentar neutralizar essa adrenalina em excesso. Quando você tem hora para fazer determinada coisa, você também se sente bem no sentido assim, eu não estou atrasado, eu estou colocando as coisas em dia e as coisas estão fluindo bem, então também dá tranquilidade. Porque às vezes o que gera muito estresse, né, no dia a dia normal é o medo de se atrasar,
é saber que tem muita coisa para fazer e que ainda vai ter muita coisa para fazer. E quando você tem hora para tudo, né? Não que você vai também virar metódico, né? Eu vvou tomar água 5h32. Não, não é isso. É só realmente seguir um padrão para o organismo entender que está tudo bem. Porque esse é o mecanismo de luta ou fuga. Ele faz a gente entrar, a ansiedade entrar para você fugir. Quando você tem uma rotina, você também vai passar para o seu organismo que está tudo bem. Entendeu? Então, assim, é uma atitude que pode ser vista, mas só isso vai ajudar? Sim, isso vai ajudar. Pode não resolver o seu problema, mas vai ajudar ao seu organismo a entrar naquele processo novamente de um padrão. E o ser humano, ele gosta de se sentir bem, confortável. A gente tende a atrair situações da nossa vida que nos fazem sentir bem, que a gente possa prever. Por exemplo, se eu tenho um trabalho de carteira assinada, eu sei que no final do mês meu salário vai estar ali. Então, o ser humano gosta de se sentir tranquilo, gosta de prever o que pode acontecer na vida. E a Sim, rotina sim. nos ajuda com isso. Ótimo, acho que respondeu para a galera aí o que, né? É, Espero que sim. a maioria sofre, né, com essa tensão. Até porque, É. às vezes, a gente não pode estar. Tem gente que mora em apartamento, né, não tem um Sim. espaço, então fica limitado para, às vezes, fazer uma atividade. E lembrando, né, que é para a gente fazer atividade, mas é atividade moderada, gente, porque senão abaixa a imunidade. Alongamento também. Isso aí, fica Dentro mais do apartamento, propenso. você pode fazer um alongamento, você pode tentar pular, né? Se É, tem alonga, dá para fazer, dá para inventar também, né? uma porção Com cuidado. de coisas para fazer, né? Lembrando que sempre com acompanhamento do profissional, né? É. Né? Então, é, tem uns árbitros aqui assistindo também, e eu posso voltar um pouco para a psicologia da arbitragem agora? Pode? Então, cara, é muito importante, né? A cada tomada de decisão, nossa, a gente está com a mente fresca, né? Eu costumo dizer que para você chegar numa jogada, você tem que chegar oxigenado, tranquilo e na jogada, né? Porque se você tiver com o cérebro oxigenado, você vai conseguir tomar a decisão correta, Uhum. né? Então, digamos que a gente chegue numa jogada, errou, viu que errou e viu que errou no meio no intervalo, digamos assim. O que você sugere, né? Como psicóloga, porque assim, não, a gente não tem contato externo, mas às vezes a pessoa que está analisando a gente chega e fala assim, pô, aquela decisão não foi a certa. Hum. Você errou num pênalti. Então, assim, é difícil, né? Como eu te falei no começo, o ser humano não lidar bem com um erro. Se fosse o acerto, ele tava, pô, nossa, parabéns. Mas com erro ele fala, pô, já errei, não posso errar. Então, assim, como que você, assim, fala para os árbitros, para mim também, não lidar com essa pressão do primeiro pro segundo tempo? Do primeiro para o segundo, É, é basicamente aquilo que eu falei também em relação ao atleta. Se no início do jogo ele errar um passe, tomar um gol do time, né? Tá me ouvindo? Tá. tô. Essa aqui já parou. Não, tô. E ele desestabilizar ali, a tendência é que o restante do jogo piore. Então vocês precisam estar também com o emocional estabilizado, na tentativa também de evitar um próximo erro, né? E como fazer? Se não tem como voltar atrás na decisão tomada, né? Assim, com uma lançada, não tem como voltar atrás, a decisão de um árbitro nem sempre também é passível disso. Então, o que vai fazer com isso? Errou? Errou. O que vai fazer para não errar mais? É sempre lidar com aquilo que aconteceu. Então, é entender que é um erro que talvez não pode ser usual. Você não pode estar errando sempre, senão aí é erro seu, né, com a sua profissão. Então, o que eu posso fazer para me aprimorar? Se for algo contínuo. Se for algo que aconteceu, eu errei, pô, né, e o que eu faço agora? Não vai poder mudar. Mas no restante do jogo, você vai ter que
usar isso para focar ainda mais em não errar. Porque se deixar tomar a cabeça, eu errei, eu sou ruim, eu não estou fazendo bem meu trabalho, você vai perder a concentração ali. Porque dentro de uma partida de futebol, você tem que ter a concentração total ali dentro. Se entrar algum pensamento atravessado, sei lá, minha casa, lembrei que minha casa, porra, não sei o que, não sei o quê. Lembrei que meu pai tá doente, acabou. O momento que você perde é um gol que um goleiro toma, é um passe errado que o jogador vai dar, e é o árbitro também que vai perder um lance ou vai, né, cobrar de uma forma errada. Então é realmente focar, é tentar não perder o foco. É lembrar, eu tô aqui agora, eu errei, e se eu não gostei do primeiro erro, eu não posso perder o foco agora para errar de novo. Então é questão mesmo de trabalhar a mente. É algo que, se você estiver dentro da partida e nunca tiver acontecido, vai te desestabilizar. Mas por isso que é importante voltar àquele assunto, né? Trabalhar o psicológico não tem que ser só ali na hora. Porque senão você realmente não vai ter recursos para lidar com o erro. Você tem que trabalhar com a possibilidade do erro antes. Você tem que se preparar, se adaptar antes, para quando acontecer, você ter recursos para elaborar aquilo. Então, falar com alguém que nunca pensou na possibilidade de errar, você tem que focar para não fazer igual, ele fala assim, como eu faço isso? E realmente, na hora eu vou falar o quê? Não tem muito o que ser dito. É algo que tem que ser trabalhado. Então, o árbitro tem que trabalhar com a premissa de que ele vai poder errar em algum momento. Então, é criar recursos para evitar o erro, né, de um foco total mesmo, e recursos para lidar com a falha. Então, tem que ser trabalhado previamente a partida. Porque senão, na hora, vai errar, vai perder o foco e vai vir uma sucessão de erros. Com certeza, eu concordo plenamente com o que você disse. Para mim, como eu falei para a galera que de repente entrou na live agora, é um pilar mais importante no esporte, porque se você estiver bem, você está no nível de excelência. Se você estiver desestruturado mentalmente, você não consegue atingir o nível de excelência. Sim. É assim, todos nós temos problemas, né? E é uma coisa que eu uso muito, é separar os problemas. Tipo, quando eu tô ali no campo, ninguém me abala. Eu tô fazendo ali o que eu amo, o que eu gosto. E, tipo, eu tô me doando 100%. Muita gente não consegue ter essa doação de 100%. Sempre deixa interferir em alguma coisa, né? Sim. Então, assim, isso também, se eu estiver errado, você me corrige, mas a gente vai adquirindo pela maturidade também. A gente vai tentando separar as coisas de acordo que a gente vai, de acordo com a maturidade, né? A gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, é impressionante como às vezes a gente vê que a gente tomou uma decisão que a gente deixou o psicológico afetar, né? Tanto às vezes o jogador que às vezes xinga e se arrepende, aí fala assim, putz, desculpa, mas o desculpa já não adianta mais, porque ali você está, né, tendo que aplicar uma regra, né? Sim. Então, em vários clubes, né, eu fiz um jogo do Serra Macaense, eu não sei se eu comentei uma vez com você, mas também tinha uma psicóloga, e eu achei interessantíssimo na base, né? Acho que eu não comentei com você, Não. eu fiz o jogo primeiro de vocês e depois eu fiz o deles. Sim. Então eu falei, pô, é muito legal porque assim, vocês trabalham com sonho, né? Como a gente também trabalha com sonho. Uma decisão errada, às vezes, custa a carreira de um jogador, um título, uma comissão técnica. Né? Então, assim, o pilar é fundamental. Então, eu queria que você falasse assim, o que você espera da psicologia do esporte para, tipo, 2020, meio de 2020, né? Já. Porque a gente também não sabe se o futebol volta ou não volta. E o que você acha para crescer mais a psicologia no esporte precisa? No futebol em si. Se bem que todos os esportes necessitam da psicologia, né? Não só do futebol. Vamos englobar todos, então.
Assim, Guto, acho que primeiro de tudo, assim, quando a gente lida com o ser humano, a gente tem que partir do princípio de que cada ser humano é único. Às vezes é clichê, eu sou o único no mundo. É clichê, mas é real. Então, por exemplo, o que eu tenho como sonho, se eu quiser ser jogadora de futebol, o que me incentiva não é a mesma coisa que vai incentivar o resto do meu grupo. Então, cada um tem uma razão, um motivo, um desejo de estar ali. Então, assim, se eu falar, por exemplo, o jogador precisa de foco. Tem gente que tem facilidade em manter o foco nas coisas, tem gente que não. Por quê? Uma ansiedade exacerbada tira o foco também. Problemas financeiros, problema dentro de casa, problema familiar, tal, 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 tal. Então, cada ser humano vai ter uma razão para estar ali e cada ser humano vai estar passando por alguma coisa. Todo mundo está passando por algum problema na vida. Bom, então, assim, como eu vou trabalhar isso com esse atleta? Eu acho muito importante o trabalho do coach. Gosto bastante, é importantíssimo no meio do futebol, no meio não só do futebol, né, mas do esporte em geral. Mas o que acontece? O coach vai trabalhar com metas. O psicólogo trabalha mais com a pessoa, com o sujeito que está ali. Então, quando eu falo de objetivo, eu tenho que pensar que cada jogador ali tem um histórico. Tem gente que está começando agora, tem gente que está vindo, né, de uma carreira longa, de uma carreira internacional. O que aconteceu na vida dessa pessoa? E a gente levando o contexto da pandemia agora, a gente não sabe se vai voltar. Mas, assim, voltou. Cada pessoa, cada atleta ali vai ter enfrentado alguma coisa. Vai ter atleta que vai ter perdido gente da família. Vai ter atleta que talvez não perdeu fisicamente ninguém, mas a família passou por dificuldade financeira, passou fome, porque não tinha como comprar comida, não recebeu o salário. Então, assim, esse suporte psicológico, que já era importante, sempre foi, vai se tornar indispensável. Porque você não pode desconsiderar o que aquele atleta passou, o histórico dele, muito menos no contexto de pandemia que ninguém imaginou passar. Então, assim, você quer o melhor para o seu atleta, você quer que ele dê o melhor dele dentro de campo? Ok. Né? É isso que qualquer clube, qualquer treinador vai querer, qualquer comissão técnica vai querer. Só que, para isso acontecer, você tem que levar em consideração que ele não é só um corpo, ele não é só uma perna que chuta, uma mão que agarra. Né? Para ele estar ali entregue, para ele poder dar o melhor dele, ele vai ter que estar bem mentalmente, vai ter que estar bem emocionalmente. O psicólogo não vai aparecer ali e resolver o problema pessoal do atleta. Não vai. Né? Isso são coisas, trabalho contínuo, enfim. E o psicólogo no esporte, ele não está ali como clínico, ele não vai estar ali com sessão semanal toda semana com todos os atletas. Acontece, em casos específicos. Esse atleta precisa de um acompanhamento contínuo. Ok, é feito. Mas não é para todos. Já pensou se todo dia fosse, toda semana fosse atender 40, assim, tem como. Não tem nem, não tem nem hora para isso. Não tem nem tempo para isso, né? Não cabe. Então, não é isso que o psicólogo do esporte faz. Só que, assim, ele vê aquele grupo ali, por exemplo, tá precisando, tem 3 atletas ali que estão desestabilizando o grupo porque eles estão desestabilizados. A gente chama no contexto de clínica. Mas isso, sim, de uma forma geral e nesse contexto de pandemia ainda mais. Então, os clubes vão ter, sim, que investir e quem nunca investiu vai ter que começar a investir no psicólogo. Um psicólogo do esporte, sabendo que vai ser um momento crítico, que é um momento crítico para todo mundo, para os atletas, para a comissão, está todo mundo passando por esse problema junto. E como você falou, né, a comissão também tem que estar bem preparada. A gente sabe quando uma pessoa está desequilibrada, num grupo, ela tende a desequilibrar todo mundo. Então, sei lá, algum coordenador do grupo ali, algum coordenador do clube, tá tão mal, tá tão ruim, tá estressado, que ele acaba estressando as outras pessoas, aí acaba criando um atrito, aí um atrito que não existia, ele começa a ter. Então vai ter que ter um profissional qualificado da saúde mental para lidar com a saúde mental. Porque se o atleta não tiver com a saúde mental equilibrada, ele não vai conseguir jogar bem. E se a gente quer resultados, o futebol cobra muito isso, né? O futebol, ele existe e respira através dos resultados, você vai precisar de um profissional para cuidar da saúde mental desses atletas. Sim, com certeza. Vai ser essencial mesmo. Inclusive, Essencial. inclusive nos clubes de menores expressões, né? E nas Sim, categorias de base, que principalmente. infelizmente tem gente que não vai conseguir, por causa da pandemia, disputar um campeonato esse ano. Sim. Então é difícil você lidar com um atleta que está perdendo um sonho, né? Porque eu É, costumo falar que um dia no futebol é um ano. é. Né? A gente tem a oportunidade de chegar e fazer o, o trabalho, pô, foi visto, parabéns, né?
ou então fez besteira, um abraço, passou a sua oportunidade. Então, isso é o maior, vai ser a maior dificuldade do atleta entender que ele não vai conseguir disputar um campeonato esse ano, de repente, porque o clube não tem dinheiro, não tem como financiar, né? Até porque tem atleta que precisa de ajuda para ir Sim. treinar, às vezes não tem o que comer em casa e assim vai, né? Então é fundamental. Tem mais, deixa eu ver aqui. Tem mais, Travou de novo. é que eu fiz besteira agora. Eu fiz Ah. besteira. A Thalita colocou aqui, ó, como preparo psicológico se as coisas não voltarem esse ano? Como lidar com isso? A perda de um ano inteiro. É algo que. Peraí que eu tô fazendo besteira. Então, lidar é um sonho, como você falou, né? A gente lida com sonhos. E o futebol, como dito anteriormente também, né? No Brasil, ele faz parte da nação mesmo. É sonho. Você lida com família. E quando mexe com família, era o sonho que eu tinha, era a oportunidade que eu tinha para tirar a minha família, talvez da pobreza, da extrema pobreza, oportunidade que eu tinha de dar uma vida melhor para os meus filhos. E agora, o que eu vou fazer? Que a pandemia veio. É, a pandemia veio, pegou todo mundo de surpresa e é uma questão de todo mundo ter que gerenciar aquilo que aconteceu. Então, repito, né, é trabalhar com o que a gente tem. Então, assim, não vai ter campeonato esse ano. O futebol não vai voltar esse ano. Mas vai voltar ano que vem? Se voltar ano que vem, é com o que a gente vai ter que lidar, tá? Ano que vem. Eu tenho chance de estar ano que vem? Ou posso tentar de novo? Trabalhar para isso agora, é capacitar, é estudar mais, é treinar mais, é se adequar talvez o peso, emagrecer um pouco, ganhar um pouco mais de peso, é melhorar a nutrição, é o psicológico, fortalecer meu psicológico agora, eu já vou previamente eu vou procurar um psicólogo, fazer um acompanhamento, vou me manter. Então, assim, é lidar com o que a gente tem, porque não vai ter como a gente mudar a realidade. Por mais que a gente queira, quem dera, se eu pudesse, como psicóloga, falar, não, calma aí que eu vou resolver isso para você agora. Não posso. Com Queria, certeza. não posso. O que eu Então, assim, a tenho, gente vai ter que lidar com o que a gente tem. o que eu tenho a complementar aí o que você falou é estudar bastante, Tem, treinar, para quando tem. a oportunidade chegar, você tá Tá pronta para pronto, abraçar. preparado. Que aí você vai falar assim, pô, aquele assunto da live do Guto lá com a Milena, pô, me ajudou bastante. Então, assim, Sim. é oportunidade. Futebol, É, qualquer esporte que você faça é oportunidade. Você tem que estar no lugar é. certo na hora certa. E sempre com o psicológico bem tranquilo, né? Sim, Então, você na sua carreira, com certeza deve ter visto jogador que tinha tudo para deslanchar, excelente dentro de campo, mas tinha um psicológico fraco e se entregou, e se envolveu com bebida, se envolveu com tráfico, se envolveu com droga e foi perdendo rendimento e começou a faltar treino, e aí? O e que não que só é isso? e não só às vezes, sabe, Milena? Não só isso, é questão que o futebol ele tem vaga, né? É que nem o árbitro. O árbitro pode ser muito bom e o outro também, que é bom, teve a oportunidade que ele não Sim, teve, entendeu? Ah, pô, eu tinha condição de chegar na FIFA, eu não cheguei porque eu não tive a oportunidade. Não, pô. O outro teve a oportunidade, chegou, mérito dele. E assim vai, a gente tem que lidar com as decepções da vida e formar outra é, possibilidade, possibilidade de você chegar onde você quer, entendeu? sim. Eu tinha chance de chegar à CBF, tentei, não consegui, nem por isso sou frustrado, né? Uhum. Lógico que a gente demora um pouco a absorver, né? Mas não sou frustrado, não abandonei, continuo fazendo do mesmo jeito que eu sempre fiz, porém, coloquei outra meta. Então, assim, a gente tem que É, tentar ir de meta em meta para a gente também não se decepcionar, né?
É aquilo, a gente não tem que residir no passado. O passado é isso, ele passou. Mas a gente pode sempre usar ele como referência. Então, assim, a gente nunca começa do zero. Quando a gente não consegue algo que a gente quer e tem que começar de novo, de novo, vou ter que fazer de novo. Mas não é do zero que você vai começar. Você vai começar de uma experiência que não deu certo. Você já vai ter aquele momento para você olhar e falar assim, tá, o que eu posso fazer de diferente que eu fiz? Aprimorar o que eu fiz para conseguir chegar no meu objetivo. Então, é sempre usar o passado como referência, mas nunca fazer residência nele. Não é chegar lá e lamentar e parar. Por exemplo, agora, é um ano que talvez a gente pode não recuperar, não tem como. A gente não pode, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que não tenha nenhum campeonato, que os jogos não voltem. Tá, o que eu faço com isso agora? Vou usar o que eu tenho. Então, assim, é importante, sim, o sofrimento, ele não é ruim, como eu falo, ansiedade, né? Tudo é questão da moderação, né? Da quantidade, da intensidade. Então, assim, sofrer é importante. A gente não pode simplesmente passar batido. Ah, nossa, vivi a pandemia, perdi a chance da minha vida, tudo bem. Não, não tá tudo bem, não. Sofre, chora, fica com raiva, que faz parte do que a gente é. A gente não pode ignorar as emoções, Sim, né? a Que a gente nossa só sociedade cresce assim, colocou né? muito. Sim, porque às vezes a sociedade foi muito assim, não, porque assim, a raiva é um sentimento ruim, não faz bem. Não faz bem se ela é mais parte da nossa vida do que a alegria. Mas a raiva ela é importante, a tristeza ela é importante. Então a gente tem que sofrer, a gente tem que chorar, a gente tem que ter raiva sim, para só aí a gente conseguir superar. Que é a partir da gente vivenciar essa dor, a gente vai conseguir elaborar outros caminhos, traçar outros planos, elaborar novas metas. Por quê? Quando a gente não sofre o que a gente tem que sofrer, a gente vai com aquilo na cabeça o tempo todo e no coração. E, em vez da gente usar aquilo como uma forma de traçar novos objetivos, a gente fica sofrendo o tempo todo. A gente vai sofrer tudo de uma vez só, né? Quando tem que sofrer, a gente vai, tipo, conta-gota, né? Vai estar sempre ali. A gente se torna mais amargurado, a gente vai desmotivando, a gente vai entristecendo. E não é o objetivo, né? O ideal, não falo nem o certo, mas o ideal é que a gente sofra, a gente viva o nosso luto, para só assim a gente poder se reerguer melhor. E Top. é o que vai acontecer nesse contexto de pandemia mesmo. Cada um está passando por um sofrimento, né? E de diversas formas. Então, assim, é mesmo sofrer, pô, que merda, né? Assim, desculpa a palavra, mas é basicamente isso. Às vezes não tem o que substituir. Caraca, gente, olha o que aconteceu. Quem esperava uma pandemia agora? Quem esperava que eu não ia sair de casa, não ia poder sair de casa, que os campeonatos não iam acontecer, que a minha vida parou? Ninguém. Então a gente sofre assim, pô, não queria que tivesse acontecido, eu tô muito bravo. Tá, o que eu vou fazer com isso agora? Né? E sempre buscar a evolução, usar a nossa experiência, seja ela boa ou não, mas para nossa evolução. Mia, a live infelizmente está chegando no final. Eu queria que Sim, você falasse do seu Instagram para quem quiser procurar, é excelente profissional. obrigada. E queria agradecer pelo carinho do convite. Foi muito bom. Muito obrigado às palavras aí. Quem assistiu a live, pô, obrigado. Vou fazer um jabazinho. Na quinta-feira tem outra live com a nutricionista Michele Galeno. Top o assunto também. Espero você lá também, hein, dona Milena. Tá aí, ó. Ela estava até assistindo a nossa live. Então, fala do seu Instagram aí. Tem mais. A contagem ainda não Alguns apareceu, não, mas segundos. fica à vontade. Então, primeiramente, assim, eu me agradeço muito a nossa troca, né? É sempre bom e importante a gente poder manter esse contato. Você é um profissional que eu admiro muito, já te disse isso, e de quantas vezes for necessário. Que O isso, meu Instagram obrigado. profissional é esse. Tá aparecendo aí, sim, psicóloga, arroba E psicóloga ponto Milena Riffes. mas E segue aí lá, ali eu aproveita e segue. compartilho, né? Segue lá, gente. Ali eu compartilho o meu dia a dia, o meu trabalho. Fisioterapia, Guto. Desculpa, Michele. Pô, perdão, é muita coisa na cabeça. Fisioterapia, foi mal. Nutrição é a próxima, Então, é a gente, próxima. segue lá. Eu compartilho um pouco do meu trabalho, textos autorais, vídeos, enfim. É o meu cantinho mesmo de compartilhar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. E vou adorar receber vocês lá. Isso aí. Cara, muito, muito, muito obrigado. É um assunto que daria 5 horas de live, com certeza. Se fosse no Com certeza. YouTube, é, se fosse no YouTube, com certeza a gente estaria falando mais. Pedir desculpa de novo a Michele, Foi porque meu jogador. Ah, jogador do americano, aí, lógico. viu?